Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 24. E hoje eu vou ler este capítulo na Bíblia King James 1611. Isaías 24, aqui nessa tradução, começa da seguinte forma: Eis que o Senhor esvazia a terra e a deixa desolada e às avessas, e dispersa para fora de seus países os seus habitantes. E isto ocorrerá. Como ao povo, assim se fará com o sacerdote. Como ao servo, assim se fará com o patrão. Como a criada, assim se fará com a sua patroa. Como ao comprador, assim se fará ao vendedor. Como ao credor, assim se fará com o devedor. Como ao que recebe a usura, assim se fará com o que lhe paga a usura. A terra será completamente esvaziada e completamente saqueada, porque o Senhor tem falado esta palavra. A terra planteia e se desvanece. O mundo definha e se desvanece. O povo soberbo da terra definha. A terra também está corrompida sobre os habitantes dela, porque eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado o pacto eterno. Portanto, a maldição tem devorado a terra e aqueles que nela habitam estão desolados. Portanto, os habitantes da terra estão queimados e poucos homens restam. O vinho novo planteia, a videira definha, todo o decoração alegre suspira. O regozijo dos tamborins cessa, o barulho daqueles que jubilam termina, a alegria da harpa cessa. Eles não beberão vinho acompanhados por uma canção. A bebida forte será amarga para os que a bebem. A cidade da confusão está destruída. Toda a casa está fechada, e por isso nenhum homem pode entrar. Existe um implorar por vinho nas ruas. Toda alegria está escurecida. O regozijo da terra se foi. No interior da cidade é deixada desolação, e o portão está danificado com destruição. Deste modo, quando isto estiver no meio da terra, entre o povo, haverá como que o sacudir de uma oliveira, e como que o respingar uvas quando a vindima está feita. Eles erguerão suas vozes e entoarão cântico pela majestade do Senhor. Eles clamarão em altas vozes desde o mar. Por essa razão, glorificai vós o Senhor dos fogos, o nome do Senhor Deus de Israel nas ilhas do mar. Desde a parte mais extrema da terra temos nós ouvido canções, glória ao justo. Porém, eu disse, minha magreza, ai de mim. Os traiçoeiros comerciantes têm negociado traiçoeiramente. Sim, os traiçoeiros comerciantes têm negociado muito traiçoeiramente. Temor, a cova e a armadilha estão sobre ti, ó habitantes da terra. E acontecerá que o que foge do grito de pânico cairá dentro da cova, e o que sair do meio da cova será apanhado na armadilha, porque as janelas do alto estão abertas e os alicerces da terra tremem. A terra está completamente destruída, a terra está nitidamente decomposta, a terra está extremamente abalada. A terra irá cambalear para frente e para trás, como um bêbado, e será removida como uma choupana, e a sua transgressão será pesada sobre ela, e cairá e não se levantará novamente. E acontecerá naquele dia que o Senhor punirá o exército do alto, que está nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. E eles serão reunidos como os prisioneiros são reunidos na masmorra, e serão fechados na prisão, e após muitos dias eles serão visitados. E a lua estará perplexa, e o sol envergonhado, quando o Senhor dos exércitos vier a reinar no monte Sião, e dentro de Jerusalém, e perante os seus antepassados, gloriosamente. Leitura de Isaías capítulo 24. Separei aqui alguns comentários relacionados a este capítulo. O primeiro deles na Bíblia de Estudo de Genebra. O comentário aqui relacionado ao capítulo como um todo tem como título O julgamento leva à alegria. O profeta anuncia a futura e derradeira esperança para o povo de Deus ao resumir os retratos do julgamento encontrados nos capítulos anteriores, do 13 ao 23. Apesar de seus sofrimentos atuais nas mãos de nações malignas, o futuro seria maravilhoso para Israel e Judá. Esse material se divide em 4 seções. O julgamento amplo, do versículo 1 ao 13,
A tensão entre a alegria do futuro e a dor do presente, dos versículos 14 ao 16. A resolução do julgamento futuro, versículos 17 ao 20. E o estabelecimento do reino de Deus, dos versículos 21 ao 23. Aqui na Bíblia de Estudo NTLH, também é um comentário relacionado ao capítulo 24, que diz que aqui começa uma seção, dos capítulos 24 ao 27, que muitos chamam de Apocalipse de Isaías, por tratar de assuntos como o juízo final, o fim da morte e a ressurreição. O tema do capítulo 24 é o julgamento do mundo, que é primeiramente descrito nos versículos 1 ao 6. A isso segue-se um trecho que fala sobre o fim de tudo que alegra a vida dos seres humanos. Só os sobreviventes poderão se alegrar e o universo inteiro será chamado para um acerto de contas. Aqui na Bíblia de Estudo NVT, também um comentário relacionado aos capítulos 24 ao 27, que diz que essa seção é chamada com frequência de Pequeno Apocalipse, devido às suas semelhanças com o livro que encerra o Novo Testamento. Nesses capítulos, o profeta Isaías tira o leitor do presente e o leva a uma visão do mundo futuro. As imagens universais do Pequeno Apocalipse tornam difícil correlacionar os acontecimentos descritos com situações históricas específicas. Isso significa que esses capítulos não podem ser usados para esboçar uma sequência de acontecimentos nem para traçar um plano histórico do futuro. Antes, as imagens visam criar um drama impressionista de um mundo em transformação semelhante e, ao mesmo tempo, diferente do presente. A combinação de aspectos da antiga era com elementos da nova era, por exemplo, todos os habitantes de Sião serão justos, mas ainda anseiam ser redimidos, é coerente com o conceito do Novo Testamento de que a era futura irrompe na presente era perversa e a ela se sobrepõe. Pedro, por exemplo, declarou que os cristãos estão vivendo nos últimos dias, embora o dia final ainda esteja no futuro. Aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, também um comentário relacionado aos capítulos 24, mas dessa vez até o 35, que diz que Isaías 24 antecipa um futuro distante, abrangendo todo o mundo, e pode ser considerado um apocalipse. O julgamento mundial será seguido por canções de ação de graças pela bênção divina. Segue-se uma profecia contra o Egito, e em seguida são pronunciados outros 6 ais, sendo o último uma terrível maldição sobre Edom. O grupo de capítulos também fecha com um belo quadro profético da bem-aventurança futura no capítulo 35. E finalmente aqui na Bíblia de Estudo Cronológica, também existe um comentário aqui dessa vez relacionado aos capítulos 24 ou 27, mais uma vez. Com frequência, estes 4 capítulos são chamados de Apocalipse de Isaías. Eles falam sobre o juízo de Deus sobre o mundo inteiro por causa do pecado da humanidade. As profecias de Isaías foram direcionadas primeiramente a Judá, depois a Israel, aos povos das nações vizinhas e, finalmente, ao mundo inteiro. Estes capítulos descrevem os últimos dias, quando Deus julgará o mundo inteiro. Neste período, ele finalmente eliminará o mal de maneira permanente. Essa daqui foi a leitura de Isaías, capítulo 24, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.